Olá, este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos realizados pelos pesquisadores da UFPR. O nosso convidado de hoje é o professor Benito Martins Rodrigues, graduado em Letras, Português e Linguística, mestre e doutor em Literatura Brasileira pela USP, Universidade de São Paulo. O professor atua na Universidade Federal do Paraná na área de Literatura Brasileira e Teoria Literária no Departamento de Linguística, Letras Clássicas e Vernáculas. Os diálogos entre literatura e canção popular urbana brasileira no século XX são pesquisados pelo professor. Professor, muito obrigada pela presença. O que é que chamou a atenção do senhor quando elegeu esse tema para a sua pesquisa? Bom, foi uma situação quase que casual. Eu estava desenvolvendo meu mestrado sobre Lima Barreto, um autor carioca, e havia muitas referências na obra do Lima Barreto, em especial aquela que eu examinava, a canção popular, cancionistas, inclusive cenas em que se reproduziam trechos de letras de canção. Havia lá uma palavra a certa altura que eu não compreendia bem o sentido, fui ao dicionário para esclarecer a dúvida e achei lá exatamente a referência de abonação do trecho da canção que eu havia conhecido ali na obra do Lima Barreto. Eu achei que era a referência do livro do Lima Barreto e descobri que não, que na verdade a palavra aparecia e aqueles versos eram versos de um poema escrito por um autor do século XIX e que o Lima estava reproduzindo ali como letra de canção. Descobri, inclusive, que aquilo era, de fato, um poema musicado posteriormente, transformado em canção popular. Diante de tantas sugestões de que havia diálogos entre literatura e canção na obra do Lima Barreto, me pareceu que aquele era um campo que merecia mais aprofundamento. Foi por aí que eu entrei nesses diálogos. E como é que foi especificamente esse trabalho sobre o Lima Barreto? Bom, no caso do meu trabalho de mestrado, que foi feito sobre o Lima Barreto, o que eu fiz foi examinar o processo de construção de uma obra que ele escreveu e reescreveu praticamente ao longo de toda a vida dele. Trata-se de um livro chamado Clara dos Anjos. Ele escreveu um conto com esse título, escreveu ao final da vida já uma novela com esse mesmo título, muitas semelhanças de enredo, mas também algumas diferenças importantes. E no comecinho da carreira, praticamente o primeiro projeto dele foi justamente um grande romance que teria um sentido alegórico quanto ao lugar do negro na sociedade brasileira e que acabou sendo depois reescrito várias vezes até chegar a esses formatos do final da vida que eu mencionei, o conto e o romance Clara dos Anjos. Em todas essas versões da obra, a questão da canção popular e do cancionista são questões importantes. O protagonista, o enredo, muito simplificadamente, desse romance é de um sujeito que seduz uma jovem em disponibilidade, Clara dos Anjos, por conta das suas habilidades de cantor. O tipo de música e o perfil desse cantor mudam conforme a versão da obra, mas a permanência do tema da canção popular, da questão da sedução e dos impactos dessa sedução numa personagem que tem sentido alegórico, acabam sendo mantidos. E nesse sentido foi que pareceu-me evidente que estudar aquela obra sem pensar a questão da canção popular seria inviável. E a canção popular também esteve presente na sua tese do doutorado, que fala de Catulo da Paixão Cearense e de Orestes Barbosa. Podíamos falar um pouquinho desses dois autores? Pois então, nesse caso, acaba se desdobrando a partir do próprio mestrado, uma vez que na leitura do Lima Barreto, evidentemente que eu li outros autores contemporâneos, e fui vendo que havia todo um campo de interações, não apenas de natureza temática, obras de autores de literatura que mencionavam cancionistas ou que mencionavam cantores populares, mas artistas, tanto no campo da literatura quanto no campo da canção popular, que enveredavam por essas séries culturais diferenciadas. Por mais que, evidentemente, exista relações entre poesia e letra de canção, elas não são exatamente a mesma coisa. E um autor como o Catulo da Paixão Cearense, por exemplo, se inicia como um grande letrista, sobretudo letrista de canções sentimentais, talvez a mais conhecida seja o Luar do Sertão, mas no correr da vida ele vai, por uma série de razões que
me interessam no meu doutorado, buscando construir também uma carreira de respeitável homem de letras, no sentido literário do termo, né? Publicando livros que merecessem a atenção de acadêmicos, de figuras da cultura letrada que pudessem dar um estatuto de prestígio e, evidentemente, alguma recompensa material, outra, né? Para o destino da sua obra. O Orestes Barbosa, que não é exatamente um contemporâneo, mas que convive durante muito tempo com a geração a qual pertence o próprio Orestes Barbosa, ele é um pouco mais novo do que o Catulo Cearense, né? Mas o Orestes Barbosa é bastante conhecido como letrista. No caso do Orestes Barbosa, a grande referência é O Chão de Estrelas, né? A letra que ele fez para a canção do Silvio Caldas. Agora, o Orestes Barbosa, no início da vida, justo o caminho oposto ao do Catulo da Paixão Cearense, ele escreveu e publicou livros diversos e chegou, inclusive, a pleitear, ainda que de maneira um pouco pretensiosa, né, uma vaga na Academia Brasileira de Letras. No correr dos anos, no entanto, sobretudo no final dos anos 20 e início dos anos 30, ele envereda por esse campo da letra de canção popular, inclusive de sambas, sendo parceiro de gente como Noel Rosa, Wilson Batista, além de cancionista de canções sentimentais, né? E se afirma como um grande nome nesse campo da letra de canção, né? Então, esse movimento da canção para a literatura, ou da literatura para a canção, essa inflexão inversa, né, no caso desses dois artistas, foi o mote a partir do qual eu desenvolvi uma leitura da produção nesse período. E o que os aproxima e o que os afasta? Bom, a gente poderia dizer que é possível ler o Catulo da Paixão Cearense e o Orestes Barbosa como imagens especulares um do outro, né? É evidente que esse movimento que eu rapidamente descrevi, né, um saindo da canção para a literatura, outro saindo da literatura para a canção, já seria um dos indícios disso. Um outro aspecto importante é que o Catulo Cearense, até por ser muito mais velho, ele vem de a concepção de língua, e sobretudo de língua literária, que é marcada pela tradição do século XIX. É aquela poesia pernóstica, né? Toda cheia de vocabulário precioso, às vezes até roçando pelo humorístico, pelo kitsch, né? Ele era muito solicitado pelos cancionistas com quem ele convivia para fazer o copydesk, né, a edição das letras das canções populares que esses jovens artistas produziam, muitos deles inclusive iletrados. Já no caso do Orestes Barbosa, o convívio dele como jornalista com as classes populares vai suscitar a produção de um glossário de gírias, né? Um dos livros do Orestes Barbosa, que tem muito interesse ainda hoje na área de linguística, de sociologia, é um livro em que ele inclui como apêndice um glossário da gíria carioca da década de 20. De tal forma que, ao invés de fazer o copydesk da letra adequando-a a um suposto gosto médio do público mais ou menos culto, o que ele fazia era oferecer um elemento de mediação, o glossário, né, através do qual o público culto podia compreender a gíria do cancionista popular. Quer dizer, nesse sentido, há também uma valorização que é de critérios opostos em relação ao uso da linguagem e à natureza daquilo que se está produzindo, né? Essa questão de uso da linguagem e falando aí também de classes sociais. Parte da nossa música popular, ela vem inicialmente de guetos. Isso acontece desde o início da música popular brasileira? Bom, sem dúvida, a sociedade brasileira, sendo uma sociedade que se constitui de maneira complexa a partir de um processo colonial e mesmo durante boa parte do século XIX, sob o regime da produção com mão de obra escrava, estabelece uma série de cisões, divisões importantes que são estratificações sociais significativas. Nesse sentido, as diferentes dicções da cultura popular, e isso pensando, num primeiro momento, basicamente na tradição de origem africana ou africanizada aqui no Brasil. Já suscita uma série de diferenças entre o que era a cultura dos brancos, das classes mais ou menos abastadas, já entrando pelo século XX das classes médias, por oposição às diferentes formas de manifestação popular dessas classes populares. Os momentos de permeabilidade, né, de comunicação entre esses grupos, eram momentos que estavam ligados às festas populares, né, festas que eram
sobretudo religiosas, né, num primeiro momento, mas que vão se paganizando, né, ou, enfim, incorporando diferentes outros aspectos, de tal forma que essa tradição da mistura e da mescla acaba encontrando no carnaval, né, justamente um ponto alto dessas festas ao mesmo tempo pagãs e religiosas, com um espaço privilegiado para essa interação. Nesse sentido, a capital e o Rio de Janeiro, e o carnaval carioca, né, a partir do final do século XIX, início do século XX, vira uma espécie de grande laboratório onde momentaneamente se vai abrindo um espaço de permeabilidade entre grupos. Nesse sentido, a música popular, sobretudo a música popular associada ao carnaval, é um nascedouro, né, de matrizes que mais adiante vão ser trabalhadas e retrabalhadas e chegam, de certa forma, até os nossos dias. Nós vamos para um rápido intervalo e o Em Tese volta daqui a pouquinho. A voz do pesquisador da Universidade Federal do Paraná na sua casa. Programa Ciência leva o conhecimento de alto teor informacional até você. Estreia na programação toda terça-feira, às 7h20 da noite. O Em Tese está de volta e estamos conversando com o professor Benito Rodrigues. Professor, o senhor falava em permeabilidade e nessa mescla, né, a cultura ou a música da elite se unindo à música dos guetos. Isso permanece até hoje. E de que maneira? Bem, se nós pensarmos ainda uma vez, não é, nesses momentos de interação mais significativa, né, que estão ligados às festas populares e que são absorvidos, né, e reproduzidos através da indústria cultural, né, o carnaval, a música para o carnaval ou para as festas, né, de massa, né, a gente encontra isso na música ligada ao carnaval baiano, isso muito notável na década de 1980. A gente encontra isso, por exemplo, na chamada nova música sertaneja da década de 1980 e com desdobramentos até os nossos dias. A gente encontra isso, inclusive, no chamado cenário funk, no Rio de Janeiro, mas também em outras praças pelo Brasil inteiro. E quais as diferenças, né, desses cenários para os cenários que nós tivemos lá na época do surgimento do samba? Bom, são muitas diferenças, né? Talvez assim, muito sinteticamente, e se a gente tomar como um contraponto mais específico, a relação entre samba e a cena funk, né? Até por conta dessa relação forte, num primeiro momento, com o Rio de Janeiro e também com a presença do negro, do mulato, de uma tradição africana, seja pela via direta de uma memória da África, seja pela via da indústria cultural internacional, sobretudo norte-americana, né? No caso do samba, né, a grande representação que se vai consolidando no discurso do samba urbano, à medida em que ele vai sendo absorvido pela indústria cultural e, ao mesmo tempo, negociado entre essas comunidades populares e os diferentes setores da sociedade, é a representação do malandro, do sujeito que negocia a sua inserção social e o seu discurso, contornando os obstáculos e as arestas. Uma estratégia de negociação cheia de sinuosidade. Já no caso do funk, a representação que parece emergir de maneira muito vigorosa em muitos dos discursos dessa musicalidade é aquela que representa o marginal, no sentido de um sujeito que confronta esse ordenamento de maneira muito cheia de si e confiante e, em algumas vezes, muito agressivo até, né? De todo modo, são representações que constituem, inclusive, modos de rearticulação de identidades, que não são exclusivas daqueles grupos, né? Hoje em dia, a gíria do funkeiro, a roupa do funkeiro e a própria música produzida e consumida nesses espaços é também celebrada e consumida pelas classes médias e até mesmo por franjas da elite. O funk deixou há algum tempo já de ser um problema de polícia ou da Zona Norte carioca, né? Assim como o samba também, dos anos 20 para os anos 30, vai progressivamente deixando de ser uma música de negros, de gueto, um caso de polícia, e vira emblema da identidade nacional, né? O senhor também tem pesquisado o rap e alguns dos
cancionistas do rap, né, que também passam aí pela literatura e levam os conteúdos das suas comunidades para o grande público. Um dos exemplos é o Ferrez. Justamente. No caso do meu interesse mais específico sobre as relações entre literatura e música em relação a esse repertório, né, do rap e da música jovem, né, de origem negra, né, de que falávamos há pouco, o que me interessa é, sobretudo, essa presença muito forte da palavra, de uma tradição de palavra cada vez mais relacionada à cultura impressa, que passa a ser algo relevante para amplos setores das comunidades populares brasileiras. Se nós pensarmos, por exemplo, num livro que teve grande impacto e muita repercussão no início dos anos 60, um livro chamado Quarto de Despejo, né? Eram notas de natureza biográfica escritas por uma mulher negra, Carolina Maria de Jesus, que era praticamente a única pessoa alfabetizada em toda uma grande comunidade, uma favela do Canindé, em São Paulo, região onde fica a rodoviária de São Paulo hoje em dia, lá no Tietê. Ela era praticamente a única pessoa alfabetizada em toda a favela. E o livro que ela produz acaba tendo um impacto justamente como testemunho de uma experiência que era virtualmente invisível para boa parte da sociedade que se informava através da escrita. Hoje em dia, né, quando falamos, por exemplo, de um autor como o Ferrez, né, Reginaldo Ferreira da Silva, ou quando pensamos, por exemplo, no impacto de um romance como Cidade de Deus, a gente fala de nomes que representam figuras mais visíveis de uma extensa produção oriunda ou de depoimentos ou de empreendimentos ficcionais, estéticos, de encarcerados ou ex-encarcerados que relatam a sua experiência ou que a partir dessa experiência produzem textos que aspiram a uma condição de valor estético, e a gente os conta às dezenas, literalmente. Ao ponto, inclusive, de algumas editoras ou selos editoriais especializarem-se nesse tipo de publicação. Ora, isso significa que não apenas nós temos um público leitor, que é o público dos leitores habituais de textos e de cultura letrada, mas temos também sujeitos oriundos de comunidades que até recentemente pouca relação tinham com cultura letrada, menos ainda como produtores dessa cultura letrada, e que agora aspiram constituir também uma voz, um espaço para a sua produção. É um fenômeno tanto de mercado quanto de constituição identitária e que, do ponto de vista da literatura, é também uma rearticulação, né, dos critérios de valor estético, da concepção mesmo do que seja texto literário nos nossos dias. Também temos outro exemplo bem recente aí do MV Bill, né, que também agora circulando pela área de documentário, quer dizer, além da música, canção, documentário, livro. Justamente. Acho que, sob esse aspecto, no caso do MV Bill, nós estamos num território que tem um investimento de natureza estética ou estetizante forte no trabalho dele como rapper, por mais que o trabalho dele como rapper se apresente como um trabalho também fortemente testemunhal e de denúncia, inclusive, o que é um dado muito forte nos rappers em geral. Essa denúncia, evidentemente, que poderia ser feita também por outros meios, que no caso do MV Bill manifestamente também está sendo feito, mas isso não exclui essa forma discursiva específica que o rap representa, seja por conta da sua comunicabilidade para dentro e para fora da comunidade, com setores jovens, seja por conta de um certo impacto que é próprio do objeto estético. A isso, né, o MV Bill agrega também o seu interesse e a sua relação com um antropólogo como Luiz Eduardo Soares e o seu próprio produtor musical, que dividem com ele a produção daquele estudo Cabeça de Porco. O Falcão, né, que é o produto de mídia de vídeo, né, documentário, que resulta dessa pesquisa, da qual também saiu um livro agora recentemente, já é uma combinação de estudo antropológico, jornalismo, documentário e denúncia social. Então, a gente não está estritamente no campo literário ou artístico, mas evidentemente que esses campos acabam por interagir.
um trânsito de uma figura como o MV Bill por esses vários discursos, por esses vários territórios, seria virtualmente improvável há 20 ou 30 anos atrás. Ainda há muito que se estudar nessa área, professor, nessa interação aí entre canção e literatura? Olha, me parece que, além do que nós já temos acumulados para trás, né, em termos de produção e de diálogos, né, a gente podia ir lá atrás, até o período colonial, né, Caldas Barbosa, as modinhas, segue existindo, né, um interesse contínuo, tanto de gente ligada ao mundo da cultura literária, da cultura do livro, da cultura impressa, pela canção popular, quanto o contrário. E nesse sentido, como eles não param de produzir, a gente segue com material a pampa para diante. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Em Tese. Eu que agradeço. E o programa Em Tese fica por aqui. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.